Bluey é uma série que conquistou os fãs de uma forma muito rápida ao redor do mundo. Mas você já parou para imaginar o futuro da série? Os criadores de Bluey até já deram uma dica. No último episódio da terceira temporada, nós tivemos uma dica do rumo que a série poderia tomar no futuro. Você lembra? Este é o episódio que Bandit só queria ficar em paz e ver a competição de esportes que estava passando na TV, mas Bluey e Bingo queriam cada uma brincar de uma brincadeira específica. Bingo queria que Bandit brincasse de cuidar das bolinhas de tênis dela, e Bluey queria brincar de surpreender o Bandit com uma arma de mão igual ao do Mega Man, mas que atira bolinhas de tênis. O episódio inteiro fica nessa dinâmica. E aí, depois nós temos a grande revelação por um breve momento no finalzinho do episódio. Estamos no futuro. Uma pessoa toca a campainha dos Healers, e é Bluey. Porém, ela está adulta e foi visitar os pais que estão mais velhos. E quando Bandit vai até a porta depois que Bluey entra, temos a revelação do nosso próximo personagem, escondido atrás da porta igual Bluey faz nesse mesmo episódio, e com o mesmo brinquedo. Este é o filho da Bluey. Ou será que é? Se é filho da Bluey, então quem é o pai? As teorias apontam para dois lados, mas analisando o episódio eu tenho uma nova teoria que ninguém chegou a pensar até agora, o que vai te surpreender no final desse vídeo. Então se preparem para a surpresa, assinem o canal, pois está na hora de mais um vídeo de teorias sobre o futuro de Bluey aqui no canal Planeta Team. A teoria mais forte circulando na internet é que o maridão da Bluey no futuro seja o Mackenzie. E claro que faz sentido se você parar para pensar que eles estudam juntos desde pequenos. O argumento mais forte que podemos fazer para defender a teoria do Mackenzie é o episódio Barcos e Latidos, em que temos um romance adolescente se formando entre os amigos mais velhos de Mackenzie e Bluey, o Capitão e a Mia. E como todos nós já passamos por esses momentos antes, é muito claro que eles quiseram demonstrar uma atração por Bluey e Mackenzie nesse episódio. Claro que por eles ainda serem muito pequenos, estão longe de se enxergar dessa forma, pois ainda são muito inocentes. Mas todo mundo já passou por essa fase de que meninos e meninas são inimigos mortais e que depois viram amigos. Ter a dupla menorzinha e a dupla mais crescida foi uma ótima forma de representar isso nesse episódio. E daí que vem as ideias de romance entre os dois quando crescerem. Isso e o fato da pelagem do filhote que aparece ali no final do episódio surpresa lembra muito com a mistura da pelagem azul da Bluey com as partes pretas do Mackenzie e a orelha caída igual a dele também. Mas tem um furo enorme nessa teoria que é: nós não sabemos se Bluey e Mackenzie continuam amigos depois de crescerem. Não sabemos nem se eles têm contato, ou se continuam estudando juntos. Pois se fosse esse o caso, os criadores teriam mostrado como a amizade da Bingo e a Lila, que sabemos que dura para o resto da vida, porque eles mostraram isso. Mas não tem nenhum indício de que Bluey e Mackenzie seja igual. Sério, Bluey consegue ser uma série tão misteriosa que perco o sono pensando nessas coisas. Você também fica desse jeito? Então comenta aí embaixo com a hashtag Bluey para a gente desvendar esse mistério juntos. Por conta desses furos de roteiro da teoria do Mackenzie, que eu sou mais a favor da teoria de que o Jean-Luc é o futuro marido da Bluey. Bluey e Jean-Luc se conhecem no episódio O Acampamento, e é só pela maneira que eles se conhecem já é um grande indício de que a amizade deles pode gerar frutos no futuro. Primeiro porque eles acabam de se conhecer e nenhum deles fala o mesmo idioma. Para muita gente isso seria uma barreira, mas não para esses dois. Tá pensando que eles são fracos? Mesmo sem falar a mesma língua, os dois se entendem perfeitamente e ainda conseguem formar planos sem conseguir se comunicar direito. Fala sério, uma química dessas não existe entre qualquer um. Não apenas eles constroem uma cabana improvisados com gravetos e folhas sem conseguir se comunicar direito, mas eles também conseguem formular um plano para caçar um porco selvagem. Que é Bandit, coitado, sempre se enfiando sem querer nas fantasias mais perigosas de sua filhote. Mas esse não é o ponto agora. O ponto é, mesmo sem saber se comunicar, Bluey e Jean-Luc conseguem formular e executar planos difíceis, e isso sem brigar nenhuma vez, sempre com um sorrisão no rosto. Cara, na moral, não tem como uma amizade ficar apenas na amizade quando eles ficarem mais velhos. E por que eu afirmo com tanta certeza assim? Por causa de dois fatores bem importantes. Primeiro, se a gente voltar para a análise da aparência do filhote, podemos concordar que esse argumento de o pelo azul da Bluey, misturado com apenas a parte preta do Mackenzie, faz um azul escuro no filhote.
Sério, esse argumento não faz nenhum sentido. Se um cachorro de pelagem dourada tiver um filhote com um cachorro de pelagem azul, não vai sair um cachorro verde depois. As cores não se misturam dessa forma. O filhote vai ter a cor mais predominante de acordo com a genética dos pais. Bandit e Tilly são azul e dourado. Nem a Bluey ou a Bingo são verdes. Cada um puxou o padrão da pelagem de um dos pais. Então, Bluey com sua pelagem azul claro e Jean-Luc com a sua pelagem azul escuro, faz total sentido surgir um filhote que também apresente tons de azul pelo corpo, assim como as partes um pouco mais branquinhas e azul claro como a da Bluey. Se você comparar lado a lado, esse filhote lembra muito mais o padrão de pelo da Sox do que do Mackenzie, por exemplo, que é outro indício forte de que está mais longe de ser o Mackenzie. Mas ok, beleza. Posso aceitar que tudo isso é uma especulação das brabas. Porém, a teoria do Jean-Luc não tem o mesmo furo do que a do Mackenzie, em que não sabemos se eles se encontram no futuro, pois no final do episódio, O Acampamento, vemos a Bluey adolescente, e depois que ela senta embaixo da árvore, o Jean-Luc aparece e chama ela pelo nome. Dito isso, de acordo com o que a própria série nos mostra, as chances de Jean-Luc e da Bluey darem certo são bem maiores do que com o Mackenzie, não acha? Porque nós sabemos que eles se encontram depois de crescidos, coisa que não acontece do outro lado. E mais ainda, pois no episódio, a Bluey e o Jean-Luc plantam uma semente, e no final do episódio, a árvore que Bluey encosta é a semente que eles plantaram no passado. Cara, se isso não é uma metáfora para algo mais, eu não sei o que poderia ser. Essa árvore pode ser uma forma deles mostrarem como o relacionamento deles vai crescer. Ou pode ser algo mais direto, indicando que a semente germinou. Pode ser literalmente o filho deles. Sério, essa teoria sobre eles tem muito mais fundamento do que a do Mackenzie. Sabe o que mais tem fundamento? Você assinar o canal e ativar o sininho das notificações. Só que isso não responde de forma definitiva que o Jean-Luc é o pai daquele filhote. Por mais que as chances apontem com um pouco mais de força para esse lado, ainda existe outra possibilidade. Não só nem Mackenzie nem Jean-Luc seriam os pais, mas a possibilidade da Bluey não ser a mãe. Já parou para pensar como essa possibilidade existe? Pare para pensar em Bluey como um todo. É uma série que não mede esforços para mostrar o dia a dia de uma família e que mostra esses momentos com uma maestria assustadora. E por isso que eu tenho a terceira teoria que ninguém menciona. Esse cãozinho é filho da Bingo. Vamos aos fatos. Quando a Bluey toca a campainha, ela está sozinha e é recebida pela Tilly, que diz que a Bingo já estava ali e que não estava esperando pela Bluey. Bandit não vai imediatamente atender a porta, justamente porque está ocupado com algo, provavelmente com a Bingo, certo? E aí eu pergunto, você já viu alguém que leva os netos para ver os avós, que o neto não sai correndo na frente para tocar a campainha? Ou não faz pelo menos uma barulheira danada? Isso não acontece com Bluey e seu suposto filhote. E isso é algo que me leva a crer que esse filhote pode ser da Bingo. E não vemos isso acontecer porque ele já estava lá antes. E Bandit não atende a porta porque estava procurando por ele. E aí temos a cena do final do episódio. Que tal? Me diz aí nos comentários o que você acha, porque eu quero saber.